Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que não me conhece, me chamo Carlos Santos, e venho empreendendo aí há quase 10 anos, então já tive um negócio, já quebrei, já fali, né, que é a fala que muita a população mais gosta, porque antes já se viu as pessoas ao invés de torcer pro positivo para outra pessoa, infelizmente, eu falo isso porque eu participei de um último curso agora e uma galera ali que está querendo empreender contou, eu fiquei muito chateado, porque eu levanto a bandeira do empreendedor, empreendedorismo, porque assim, na verdade, todos nós somos, até você que não precisa ter seu próprio negócio, que você trabalha dentro de uma empresa, você é o tal do intraempreendedor. Digita um Google aí que você vai entender o que é intraempreendedor, ou seja, é aquele que veste a camiseta da empresa, independente em qual lugar você esteja. Ou seja, cara, você levanta cedo, chega lá, você dá seu sangue, não fica perdendo 2 horas no Instagram. Isso que é o empreendedor. Ou seja, é como se ele fosse o próprio dono daquela empresa que ele trabalha. Então, galera, levanta a cabeça. Você que é empreendedor, tenha certeza de uma coisa, cara. Eu estou aí há 8 anos, encontrei pessoas maravilhosas, como a pessoa de hoje que eu também acabei conhecendo, que é o seguinte: o convidado de hoje vai dar uma lição aqui para nós porque ela já parte aí, ó, demais. Se eu tá, eu tô aqui todo, quase 10 anos, né? Ela já tá aí, velho, há 20 anos dessa estrada aí e tá tudo certo. E é o seguinte, se a gente não se dá a mão, cara, se um de nós um ajudar o outro e outra, vocês não estão sozinhos, eu também já passei por esse sentimento de tipo, puta, tô querendo empreender ou ter minha própria empresa, ou trabalhando numa outro lugar, putz, eu me sinto sozinho. Você não está sozinho. Talvez você não está olhando para o lugar correto, porque tem muitas pessoas dando a mão e um podendo ajudar o outro, que é o caso de hoje. A nossa convidada aqui, através de um amigo, temos uma amiga em comum, que assim, é pilhado igual a gente, acho que por isso que tá vendo, só os doidos se conectam. E a, e a, É. e a convidada de hoje, como eu mencionei que ela já tem assim 20 anos já de estrada nessa área de relacionamento, de comunicação. Aí, como sempre, né, me deram uma dica, né? Você sabe que eu adoro receber dicas, sugestões e feedback. Então, assim, peguei uma colinha aqui simples, básica, tá? Só para eu começar a aprender a fazer realmente como os grandes jornalistas, como um dos mentores que eu tive, né? Infelizmente ele foi embora, que é o Jô Soares, que eu adorava ele. Então é o seguinte, a apresentação fica assim. Ela é jornalista, produtora de moda, atua na criação de figurino para catálogos, redes sociais. Ó, rede social, hein? Você aí que acha que É. tá abalando no Instagram, olha, presta atenção. Então, É. a área de criação de figurino para catálogo, redes sociais, filmes publicitários, olha isso, gente. Editoriais de modas, entre outros. Ou seja, a lista aqui é grande, hein? Mas, ó, lá no final eu vou deixar na descrição ali o link do Instagram da nossa convidada de hoje, porque você vai ver ali, ó, essa daí vai contribuir com a gente aqui nessa questão de moda, essa criação de imagem, que hoje é tudo imagem, ou é foto, ou é vídeo, e a gente acha que está abalando, e ela vai contar algumas coisas para nós dos bastidores aqui, que ó, a gente não faz ideia de quanto essa galera que nos passa informação, que nos passa conteúdo. Eu lembrei de uma coisa aqui antes de passar a bola para ela, que é o seguinte: eu abri o celular e falei assim, cara, adorei essa mensagem que ela. Vou aproveitar aqui, né? Que ela já está aqui com a gente e fiz um print que eu falei assim, eu gostei dessa mensagem dela acho que foi de 2000 que eu vi aqui, que é o seguinte, ó, entender o momento atual e relativar as experiências passadas são essenciais para projetar o futuro da marca. Ou seja, não é marca só de roupa, nós também somos marcas, tá? Além das lições aprendidas com os erros, lembre-se sempre teremos apontamentos de futuro no passado. Adorei essa mensagem. Nossa amiga Mari. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Nossa, muito obrigada. Você pegou isso de muito tempo. Eu vou Exato. adicionar aí para contextualizar essa frase. Eu sou co-hunter, eu sou formada em co-hunter, então eu sou caçadora de tendências. Então eu estou o tempo todo de olho no que acontece para a gente projetar o futuro. Todo futuro tem um pé no passado muito bem ficado. Então é por isso que eu falei essa frase. E isso serve para moda, projeção de marca, projeção de empresa, para tudo.
E é uma frase que, cara, gente, você foi, realmente pesquisou, você realmente foi muito atrás. Eu achei sensacional. E é Legal. uma frase, assim, a frase da minha vida é essa. Essa é, E entre essa, tantas, essa é uma especial. e essa frase é sua, né, Mário? Porque assim, ó, É tá minha. ali assinada com o seu nome. Adorei isso, porque eu falei assim, cara, total. Eu me lembrei aqui, até lendo a sua frase, Mário, eu escutei É, o Steve Jobs, os vídeos, né, curto que surge por aí, é, ele fala, você só olha você liga, os pontos são ligados quando olha para o passado. Quando eu li a quando sua olha pro mensagem, eu falei, putz, mano, aqui a Mari contextualizou passado. muito mais palpável, podemos dizer assim, né? Uhum. É porque a Adorei. moda ela é muito isso. Ah, obrigada. É assim, a moda. Eu tô falando de moda porque moda é o meu mercado. Mas o que acontece? Tudo está interligado no passado. A gente só é o que é pela história que a gente teve. E eu acho engraçado que, assim, agora, né, falando, a gente, quando entrou a pandemia, e hoje a gente tem que sempre estar contextualizando a pandemia em tudo que a gente for falar, quando entrou a pandemia, as pessoas passaram a entrar, a se reconectar com elas mesmas. A gente ficou dentro de casa, a gente começou. Então, algumas terapias, como constelação familiar, as pessoas voltaram a fazer a própria terapia mesmo, ir para psicólogos, então elas começaram a se reconectar. Então, hoje, essa frase que eu disse há muitos anos atrás, por volta dos anos 2000, um pouco, né? Ela não se justificava, as pessoas entenderam bulhufas. E hoje ela está fazendo completamente sentido. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para o passado delas, para as questões mais profundas delas, e começaram a se entender. E isso também aconteceu com a marca. A gente tem, por incrível que pareça, nos últimos 2 anos, grandes marcas estavam completando 50, 70, 30, 20 anos. E aí é aquela história assim, vou voltar no meu passado para começar a prospectar o meu futuro e trazer como a gente vai se posicionar agora. Então isso começou a fazer sentido e a pandemia ela deu esse engate assim, ela foi a que a gente chama de acelerador. A pandemia acelerou tudo aquilo que a gente está vendo agora, essa reconexão com o passado para se prospectar para o futuro, as nossas grandes questões manuais. Então, a pandemia veio acelerando e esse foi um dos aceleradores, dos grandes aceleradores durante a pandemia. Então, hoje essa frase ela justifica muita coisa. As marcas olhando para a sua história, o empreendedor olhando para ele mesmo, para ele poder passar, de fato, o DNA, a assinatura dele dentro da tua imagem, dentro do seu negócio, dentro dos teus planos de negócio aí. Maravilha. Olha aí, galera. Tem muita coisa que a gente está aí, né? A internet expandiu esse monte de informação, esse monte de conteúdo. E como a Mari comentou aqui, eu também gosto muito de pontuar essa questão da pandemia, Mari, porque foi onde a grande maioria de nós, como seres humanos, né? Falando aqui no geral, para a galera não achar, só empreendedor, não. A grande maioria da população era assim: sou casado, tenho um filho. Aí eu tô no meu trabalho, quero tirar férias. E aí ele tira férias, mas a esposa não tira férias. Então ficava Sim. aquele desejo assim, putz, cara, meu sonho é conseguir tirar férias junto com a família, junto com a esposa, né? Todo mundo querendo, eu quero estar mais perto da minha família, não tenho tempo, não consigo ver minha filha, tá, não sei o quê. Aí a pandemia veio e eu fiz assim, tá bom. A natureza fez, é isso que vocês querem? Tá aqui. Aí começou essa loucura, separação, briga, tal. Eu falei, cara, nós como ser humano, ninguém estava querendo, estava assim, preparado para lidar com essa situação. Tanto que alguns conhecidos que é da terapia, eles falaram que a tendência da agenda deles foi subindo de uma forma que eu falei, caramba, eu cheguei a fazer terapia, eu achei o fenomenal, mas eu fui por curiosidade, que eu falei, cara, por que todo mundo tá fazendo terapia? Quero fazer. Fui de Uhum. curiosidade. E assim, me ajudou a me conhecer cada vez mais, né? Então eu brinco com algumas. Que é isso? Cara, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Porque se você não sabe, assim, você jogou para o universo, você será atendido, independente da sua fé, da sua Exatamente. religião, porque você tem que ter fé. E aí, isso, as Sim. pessoas pediram. Chegou na pandemia, teve, aí todo mundo queria sair, ir para rua, não quero mais ficar dentro de casa. Tá? Falei, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então você levantou essa bola de realmente que Uhum. a pandemia, falando aqui sobre marca, que é isso, cara, e agora? Até, ou seja, as pessoas, atrás das marcas tem as pessoas, né?
Então, assim, como que a gente precisa se reinventar, né? Então, assim, eu fiquei feliz também que muitas pessoas se reinventaram. Infelizmente, algumas empresas ou pessoas acabaram perdendo o emprego, né? Enfim, tudo isso que a gente sabe. Mas também ajudou a gente a sair da zona de conforto também, né, mano? Uhum. A pandemia, na verdade, o que acontece? Foi um evento inesperado. Quando começou a se mapear o vírus na China, quando isso começou a ser mapeado, começou isso a se disseminar, a gente não esperava, e o mundo não esperava a gente passar por isso. Então, de repente, de uma hora para outra, foi mais ou menos, eu, eu faço dois comparativos muito fortes. Uhum. Um, foi como se fosse o 11 de setembro. Quem Hum. estava vivo, eu me lembro muito bem do meu 11 de setembro, eu me lembro que eu estava fazendo exatamente o que estava acontecendo na minha vida no meu 11 de setembro. Assim como eu me lembro exatamente a última coisa que eu fiz antes de anunciarem que a gente estava em lockdown. Então, foram dois momentos muito importantes e que mudaram drasticamente a curva do mundo e a vida das pessoas. A gente não escapou. Ninguém escapou do 11 de setembro e ninguém escapou do que aconteceu com a pandemia. A gente não estava preparado, nem para um e nem para o outro. A diferença é que o 11 de setembro ele foi sendo analisado pouco a pouco. E a pandemia foi um boom, boom, todo mundo em casa. Então a gente não estava preparado, de jeito nenhum. Então o que acontece? Focar no passado, muita gente se reinventou, mas na verdade foram desejos que já estavam lá dentro que a gente começou a colocar ali para fora. A vontade de empreender, a vontade de fazer um doce para vender, a vontade de se reinventar, de sair daquele emprego, as empresas que aproveitaram esse momento também para fazer mudanças, entendeu? E radicais. Então, foram um momento oportuno de renovação, entendeu? Mas sempre pautado por histórias que já estavam acontecendo dentro da gente mesmo. Vamos falar assim, alguns amizades que se fizeram, por exemplo. Mas aquilo já vinha engasgado e a pandemia só acelerou. Portanto, que eu não chamo a pandemia de reinvenção, eu chamo de aceleração de alguns fenômenos. O home Gostei. office foi uma aceleração que aconteceu durante a pandemia. Já é uma tendência a se trabalhar de casa. As pessoas, a gente veio mapeando, porque assim, vou fazer uma quebra aqui para as pessoas entenderem. Como é que a gente trabalha as cores e as tendências? A gente trabalha cerca de um ano antes. Alguns lugares dão uma prospecção de 10 anos. Isso mudou por conta da pandemia, diminuíram essa prospecção. Como a gente faz isso? Fazendo várias análises econômicas, geográficas, comportamentais, entendeu? Então, como o mundo, políticas. Então, a gente tem essas bases de análise. Então, o que está acontecendo no mundo, como as pessoas estão pensando e qual a tendência de pensamento delas. A partir daí, a gente começa a disseminar. Então, muito provavelmente, por exemplo, o mundo, sei lá, chutando, tá? Então, a gente está numa tendência agora em busca de harmonização. Vamos supor, tá? Tá. Então a gente está querendo paz. Inclusive, acho que é uma tendência mesmo, porque até que saiu uma pesquisa hoje da qual é a positividade dos brasileiros para 2023, tá? Então, quando a gente busca a paz, qual é a cor que a gente busca? Os brancos, os tons suaves. Então a gente naturalmente o nosso cérebro, né? Naturalmente a gente vai lá no nosso cérebro, então a gente procura usar os brancos, os rosas claros, os azuis bebês, o verde água, que trazem significado. Então, a partir daí a gente começa a mapear quais são as possíveis cores. Então a gente tem essas cores suaves. Então vamos trabalhar com tecidos mais fluidos. Então a gente começa a trabalhar com tecidos mais leves, mais orgânicos, algodão. E a partir daí a gente começa a disseminar tudo isso. O que aconteceu? Aí volta para a questão. Então, o que aconteceu? Esses prospectos já estavam sendo feitos quando entrou a pandemia. O mundo já estava procurando terapias alternativas, as pessoas já estavam buscando a yoga como uma fonte de reequilíbrio e elas já estavam procurando se voltar mais para o bem-estar pessoal para conseguir trabalhar.
A pandemia ela só fez assim, vup! Agora todo mundo em casa, agora todo mundo vai buscar terapias e agora todo mundo vai buscar também o seu eixo familiar e todo mundo vai buscar o manual. Antes da pandemia, a gente estava mapeando uma tendência chamada Cote-de-Cor, que é vida no campo, as pessoas fazendo trabalho mais manuais, essa volta familiar. Então, as pessoas estavam indo mais para a praia, querendo se isolar um pouco mais em família, elas estavam querendo viver mais esse momento de fazer o pão, o próprio alimento, os alimentos orgânicos. Meu, veio a pandemia, buf, a gente só acelerou, entendeu? Então, assim, então a gente começa a perceber que, na verdade, a pandemia ela não foi uma volta, não, ela foi um acelerador de tendências que já estavam surgindo. A gente só puxou para 2 anos para trás aquilo que Uhum. estariam 2 anos para frente. Então, foi isso que aconteceu foi o que a pandemia acabou fazendo. Então, a gente tem um aditivo nas marcas de moda, a gente teve um aditivo maior do homeware, das roupas mais fluídas, mais de descanso, e por outro lado, a gente teve também a volta dos trabalhos mais manuais, então a gente teve a volta do jeans, o jeans demorou para voltar, mas quando voltou, É, voltou com jeans de trabalho, desconfortável, e aí segue o baile. caramba, olha só, eu particularmente não fazia ideia, assim, tinha uma certa pequena noção, porque acaba lendo algumas revistas, né? Mas eu não fazia ideia de tudo que você falou. E aproveitando assim, você publica as informações em revistas, né? Eu tô falando isso porque eu escrevi, viu, Sim, gente? faço a revista Goero, faço algumas revistas ainda. Da Glamour, da Vogue, Pais e Filhos, enfim, Isso. né? Você acaba publicando em algumas. E esse tipo de informações, você, como jornalista, e acredito que a sua turma, né, seus amigos também, essas informações que você passou acaba sendo publicado realmente nas revistas, né? As tendências e tudo. Acaba. Então, como é que surge isso dentro das revistas? Através dos editoriais de moda. Então, a gente coloca isso aí. As campanhas também vêm. Então, na verdade, eu fotografei uma campanha agora, no começo da semana, e que a gente já traz essas tendências que já foram mapeadas. Por exemplo, eu fiz Inverno 23. Para quem não sabe, o Inverno 23 já está fotografado, tá, galera? A gente só está esperando vocês comprarem o verão. Boa, Comprem bem o verão, porque em abril eu já estou fazendo o verão de novo, tá? Desculpa, eu faço essas boa, brincadeirinhas. boa, boa, Então, gostei, gostei. eu trabalho entre 6 meses a um ano para frente. Nossa, Basicamente, o inverno eu já fotografei inteiro, todas as marcas já têm o seu inverno sendo fotografado e começando a ser fabricado. Então, isso entra nas revistas através das cores, dos shapes. Os shapes a gente fala que é da forma da roupa. Então, das cores, dos shapes, da atitude da modelo, do cenário que está sendo colocado. Então, essas tendências, elas entram dessa forma. Então, quando ela chega para o grande público, como é que isso é lido? Através das cores, das roupas, dos acessórios, dos sapatos, da campanha, de como essa campanha está sendo fotografada, onde ela está sendo fotografada, como ela está sendo feita. Então, isso surge para o público na forma de imagem, mas para mim entra através de dados, de pesquisa. Eu assino algumas plataformas de pesquisa e, além das plataformas de pesquisa, eu faço um mapeamento. Eu estava até brincando que eu estava com uma assistente essa segunda-feira, ela falou assim, agora o que você faz? Eu falei, agora eu estudo. Como assim você estuda? Estudo. Eu leio tudo sobre economia, eu começo a ler tudo sobre o que está acontecendo no mundo, eu começo a ler tudo o que está acontecendo de novidades, eu passo a olhar para a cidade também de uma outra forma, então eu começo a prestar atenção no que as pessoas estão vestindo, de como elas estão agindo. Então, por isso que eu sou acelerada, porque a minha cabeça o tempo todo está em uhum. processo de captação de informação. Para mais para frente, eu bater com as plataformas de tendência, bater com as outras plataformas para falar, bom, então o mundo vai caminhar para cá. Então a gente vai trabalhar essas cores, esses shapes, essas formas, essa campanha, essa leitura. E geralmente isso, assim, Eu, poucas eu, vezes sai do eixo. eu iria te fazer exatamente essa pergunta. Falei, mas como que vocês conseguem, por exemplo, 2023 já está pronto, mas como que está lá e vocês
Por quê? Porque é isso que você acabou de explicar. No caso, você faz um estudo, ou seja, Sim. olha aí, eu também não fazia a ideia disso. Economia, sobre toda essa tendência que as pessoas estão para projetar os próximos passos, né? Para Interessantíssimo. digitar os próximos passos. Redes sociais, que nem eu tenho TikTok, mas o meu TikTok é escondido, porque o meu TikTok, uma que eu não sei, desculpa falar, mas eu me acho velha para fazer dancinha em TikTok, eu ficar lá. Aham. Então eu não entro no TikTok, mas eu entro no TikTok para mapear o que está acontecendo. Então eu estou de olho no TikTok, porque é a rede social do momento. Eu estou Uhum. de olho no Instagram, então eu tô sempre processando e captando informação o tempo todo. O É, tempo todo eu tô você ali nisso. utiliza como trabalho, né, Mari? Como eu trabalho, Instagram é lógico, eu posto minha filha, posto meu marido, eu tenho os meus momentos. Eu também tenho momento de lazer, a rede social também é lazer. Mas 90% do meu tempo que eu estou de olho na rede social é para eu saber o que está acontecendo, é para eu estar pesquisando ali na frente. Jornalista gosta de estar na frente, meu. Não vem com Ah. esse papo de, ai, não. Não, jornalista gosta de estar na frente. Isso é muito, isso, meu, é do jornalista. Eu gosto de ser a primeira a saber, eu gosto de estar de olho. Apesar de eu ser uma pessoa muito falante, eu sou muito observadora, então eu estou sempre observando os movimentos. E são eles que dizem para a gente o que está acontecendo no mundo. Nossa. E isso não é de hoje, né, Mari? Já é praticamente, acho que desde quando o mundo é mundo, talvez. Ah, Essa. desde que o mundo é mundo. É, Desde que o mundo é mundo. Assim, a história da tendência, né, ela é assim. O que você não tinha há anos atrás, vamos combinar assim, até o início dos anos, fim dos anos 80, quando a gente termina a ditadura aqui no Brasil, o que nós não tínhamos era um mundo tão globalizado. A partir do momento que o mundo se torna globalizado e para o meio dos anos, pro quase fim dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente começa a ter de fato as redes sociais, o computador sendo um computador doméstico, mais para frente, a partir de 2002, 2003, o iPhone se torna um grande percussor, o surgimento do Instagram, a gente está um mundo globalizado, a troca de informações mais rápida. Mas a tendência, isso a gente, mapeamento de tendência, isso vem de. A gente começa a ter mais ou menos em 1970, por aí, a gente começa a ter esse movimento de mapeamento mais, mais assertivo das tendências, ok, assim a gente pode dizer. entendi. Legal, legal. Não. E hoje, Mari, você tem a sua empresa ou você trabalha dentro de uma empresa e fazendo todo esse seu trabalho? Não, eu sou a famosa frila. Então Frila. eu presto serviço para várias empresas. Eu presto serviço para diversas empresas. Então, para algumas empresas eu faço o Hunter e aí faço a parte de criação de imagem. Então, vamos por assim. Eu faço. O cara tem a coleção, ele me chama, ele tem uma coleção que ele vai lançar e ele quer a campanha dele. Então, junto com ele, eu vou fazendo a criação da campanha, ou ele me dá os direcionamentos que ele vai trabalhar e a Uhum. gente faz a campanha. Para outros lugares, eu faço só a parte do figurino mesmo. Então, o cara, a agência me contrata, me chama, Mari, olha, a gente tem uma campanha assim, a gente vai fazer a nosso mote vai ser alto verão, então vamos trabalhar alto verão colorido, então eu vou atrás das peças, a gente cria o styling, faz a produção executiva, chamo o fotógrafo, contrato o estúdio, contrato maquiador, então a gente faz toda essa conexão de equipe e vamos para o set fotografar em cima daquilo que a gente me passou. E Hum. também escrevo para outros lugares, como jornalista, faço apuração. Aí sou Ou, jornalista mesmo de moda. legal. Ou seja, o que eu gostei, adorei, adorei. Por que que eu gostei? É, Você não fica estática, né? Você sempre tá indo para lá. Cara, eu adoro esse movimento, vai para lá e fala com as pessoas é, daqui, se conecta com a pessoa dali. Eu falo isso porque assim, eu é, vi algumas empresas que você chegou a trabalhar, vou falar o nome de algumas que grandes, porque se a pessoa tem um pouco mais experiente, né, para não falar, tal do mais velho, mais experiente ou mais novinha, vai saber que a Ford, a Avon, né, você já fez trabalho para essas empresas, fiz publicidade, fiz publicidade, publicidade né, para eles, fiz Nivea e tal. figurino. E É. assim, e eu sou uma pessoa que alguns amigos meus falaram assim, mano, você é comunicativo, tá, não sei o que. Eu falei, cara, é que eu gosto de conversar com as pessoas, porque É.
as pessoas têm uma energia, e aí conforme eu fui olhando esse lado mais, quando eu falei ali de terapia, que eu fui entendendo um pouco mais dentro, né? Essa Sim. capacidade que a gente tem de criatividade, e é muito a área comunicação, jornalista, É. publicidade, né? Aí eu falei, cara, aí fui conhecendo algumas pessoas, falei, adorei isso aqui, porque é minha praia, eu gosto de conversar com todo mundo, não gosto de ficar muito estático, eu gosto de sair por aí, cara. Porque eu É. acredito que talvez o meu perfil, né? Eu aprendo muito no eu tenho a tendência muito mais no olhar, né? No olhar de pegar, de É. observar, como você mencionou. E eu gosto de me conectar. Acredito que eu aprendo muito mais conversando com você aqui do que se parar na internet, ficar lendo um monte de coisa ali. Putz, cara, não estou entendendo nada. E você explicando aqui, eu acredito que eu pego muito mais por isso. Então, eu adoro essa área. Galera, não vou estudar jornalismo, mas assim, eu conheço amigos e amigas que já são jornalistas, eu acompanho eles nas redes sociais e aprendo com eles. Eu vou por essa linha, porque assim, não que eu não gosto de estudar, tanto que eu tenho esses livros aqui, não é de enfeite, não. Um amigo meu falou, cara, Tem aqueles que estudar livros ali você já bastante. leu? Você já leu todos? Falei, cara, não li todos, eu aprendi que não precisa ler todos. Você pega em alguns momentos o índice de alguns, fala, cara, isso aqui que eu preciso para agora. Aí você vai ler e tá tudo certo. Né? Então tem uma Sim, jornalista que exato. pode nos ensinar isso também, viu? Porque a galera é assim, né, Mari? Acho que tem que pegar um livro detonado ponta a ponta, não gostei disso. É, Você pode falar melhor então, que eu. eu vou contar uma história. Quando eu quis ser jornalista, quando eu tinha 12 anos. Legal. Tempos áureos, tá? Eu li a revista Fluir, a revista Trip, que a revista Trip foi uma das minhas bíblias do jornalismo. Além de outros livros de jornalista, porque gente, vou falar um negócio, eu não gosto de Harry Potter e não gosto de série. Criei polêmica, vão te Pô, xingar e é vão me verdade. xingar. Vão me xingar. Não Uhum. gosto. Não gosto de livro de fantasia. Então, desde criança, eu gosto de livros e documentários. Todos esses que saíram no Netflix, sobre jornalismo, casos de jornalismo. Eu estou vendo um leve agora, que é o Príncipe Harry e a Meghan, que eu achei muito interessante porque eles falam muito sobre a imprensa britânica, e isso me chamou muita atenção. Então, assim, eu gosto desde criança ler. Então, e aí eu tenho. Meu avô era jornalista, eu tenho uma. Não, não, meu avô faleceu muito antes eu tinha 4 anos, mas e meu pai sempre colocou pra gente a cultura do jornal. Então, eu sou uma pessoa que fui criada dentro desse assim, meu irmão, meu pai, eles discutiam Harry Potter. Almoço de família era o livro do Harry Potter e eu lá, tipo, viajando na maionese, sabe? Eu não gosto. Mas não, e não tenho paciência para série. Mas eu gosto de séries documentais. Então, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser muito criativa, eu tô sempre com o pé na realidade. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto do hard news. E aí, o que acontece? Então, quando eu fui fazer jornalismo, eu falei pra minha mãe, mãe, vou fazer jornalismo. Vai fazer direito, porque você é brava, porque teu senso de justiça, certo, certo, errado, errado. Não, mãe, não vou vestir aqueles terninhos que elas vestem, eu acho aquilo Ah, horroroso. Olha, eu já falando pra minha mãe que eu ia pra moda sem perceber. Quando eu tinha 17 anos, 15, mais 15 anos, eu entrei no projeto Aprendiz e fui trabalhar fiquei um pouco trabalhando na Rádio do Brasil 2000, áureos tempos. Quem tiver mais uhum. de 40 vai saber o que eu estou falando. Só dá um E Google tava aí. começando só dá um. Eu fui estagiária do Kid Vinil e do Gilberto de Mensagem. Mais ou menos na mesma época, a gente escrevia umas notas e aí eu comecei a me desenvolver. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, uma das primeiras coisas que as pessoas falavam assim, mas jornalista tem que ler muito e escrever muito. E Uhum. uma pessoa falou assim, você não lê muito. Quase que eu falei, eu sem noção, já li todos os livros documentais. Eu li o livro da escola base. O meu livro de cabeceira por muito tempo foram as 20 melhores reportagens da Folha de São Paulo, que Boa. fala sobre o incêndio no edifício Andral, sobre o caso do homem da luz vermelha. Então, a gente tinha esses hard Hum. news, eu sempre gostei. Eu, eu sempre gostei de ler essas matérias. Eu falei, tá bom. Só que ao longo do tempo, eu fui descobrindo que um pouco antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava, já tinha ali meus textos publicados, já fazia matéria, eu já ia para a rua, já entrevistava. Massa. Entrevistei, engraçado que eu entrevistei muito figurão de política nessa época. Uhum. E aí eu comecei a descobrir que
o grande mote da comunicação não é saber escrever ou ler tudo que você precisa, é gostar de pessoas. Então, você tem que Hum, gostar de pessoas, você tem que gostar de ouvir as pessoas, o que as pessoas têm para dizer. E eu, apesar de ser uma pessoa muito falante, às vezes o Francisco fala, mas você já sai da frente falando, você não deixa eu falar. Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de observar as pessoas, como as pessoas agem, o que elas fazem. Então, às vezes as pessoas me contavam a história assim, olha, você sabe que fulano, fulano eu já sabia, porque eu já estava prestando atenção nas atitudes de fulano. Então, comunicação é gostar de gente, é gostar de trocar ideias, é gostar de falar ao telefone, é gostar de ouvir histórias, boas histórias, péssimas histórias. E nessas, assim, de pegar ônibus, pegar metrô, meu, eu sou amiga uhum. com essa galera. Tipo, eu entrei no posto, agora foi abastecer o caminho. Olha, eu te conheço, você vai abastecer comigo lá, não sei aonde, no outro posto. Eu, putz, pois é. Eu lembrei de você, lembrei da mulher do posto, entendeu? Que Até massa. falei para ela, falou que ela estava num posto que era ali na Domingos de Moraes, mas eu tenho certeza que era o posto da Ricardo Jafé, aqui perto da minha casa. Eu Ah, acho tá. que ela trocou onde ela Trocou. trabalhava, mas tudo bem. Mas eu sou essa pessoa. Então, eu acho que comunicação é gostar de gente. E se você tem uma empresa, se você, dependendo do teu negócio, você tem que gostar de Uhum. gente, de conversar, de ouvir boas histórias. E a grande mote da comunicação é esse, entendeu? É Massa. gostar de gente, ouvir histórias, prestar atenção nas pessoas, seja quem for. É eu olhar para o segurança e falar assim: oi, tudo bem com você? Esse cara vai ter uma boa história para te contar. A Nossa. caixa do mercado, eu tiro altas histórias de caixa de mercado. Elas são gente boa e elas têm histórias para contar. Então eu olho para todas elas e falo: e aí, tudo bom? Bom dia. A minha filha também já chega também e fala: Chega. oi, bom dia. Todo mundo já conhece. Qualquer mercado que a gente vai, eu conheço a segurança do mercado da minha casa. Porque eu olho para a cara dela e falo: oi, tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu falo, eu não sou política, mas eu gosto, porque eu gosto de gente. Eu descobri que Massa. eu gosto de escrever, eu amo escrever, adoro escrever, ainda escrevo os meus diários, mas eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas. Adorei, adorei. Então, se um Uhum, dia você for inventar uhum, alguma coisa, Mari, me convida, porque eu adoro gente. Adoro exatamente o que você é. falou. Assim, Mover mercado. para quem me conhece aqui, sabe que eu adoro isso também. É. Porque, assim, todos nós. Eu brinco com algumas pessoas que é isso, né? O porquê também me deu o incentivo de procurar fazer o podcast, porque eu falei, cara, conheci pessoas que, assim, elas talvez não tenham noção do conhecimento que elas têm. Talvez não tenham noção. Por quê? Eu falei, ué, tá todo mundo aqui conversando hoje em dia com a tecnologia aí, por que as pessoas não passam aquela informação dela para a rede social, como comunicação, informação? Aí eu fui observando que é isso. Alguns falam, é porque eu sou tímido. Mas, na verdade, eu fui descobrindo que é mais assim, ai, mas eu estou fazendo aqui, o que que a Mari vai pensar de mim? A preocupação é com o que o outro. E talvez, assim, de 10 é um ou dois que vai fazer algum comentário que não seja positivo, mas tem oito que a informação dela vai ajudar muito mais. Não é, Mari? Não chega mais ou menos essa linha? Mas é bem isso. Hoje em dia a rede social deixou todo mundo muito suscetível. Na verdade, a rede social é 10% daquilo que a gente é na vida, entendeu? Óbvio, eu sou uma pessoa que, como jornalista e como profissional, eu não falo palavrão, eu não falo gíria, mas na minha vida pessoal, eu falo palavrão, eu falo muito mais alto do que eu estou falando agora. Eu sou completamente, assim, a Cissa acho que vai me ver, ela vai ver, que maré é essa, entendeu? Porque eu sou completamente descolada. Mas isso é 10%, 20% do meu dia. O resto do meu dia eu sou a Mari. E a rede social, a gente se postando ali, a nossa vida pessoal, a piscina, o barco, os amigos, deixou a gente muito suscetível e com medo de crítica. E a gente também tem uma outra coisa que eu venho mapeando e venho observando as pesquisas e tal, as pessoas estão carentes. Então elas têm necessidade de falar, mas elas não querem ouvir. Então a gente tem muito isso. A gente tem uma geração aí que quer falar, mas não quer ouvir. Então, quando a gente fala de empatia hoje, a gente tem que ter empatia pelos grupos, mas a empatia começa por eu preciso ouvir o outro.
o que o outro tem a dizer. A gente precisa começar a ouvir. Mesmo que às vezes se aquilo seja assim, uma crítica para nós. Entendeu? Às vezes a gente, vamos supor, né? Eu ouvi uma crítica. Talvez eu não vá mudar, porque mudar é muito difícil. Né? Depois de um certo tempo, mudar, a gente já vem com algumas coisas de nascença. Mas só de você abrir o teu ouvido e ouvir essa crítica, você já cria uma empatia, você já cria uma comunicação. E eu acho que o essencial hoje em dia é saber ouvir. Existem críticas construtivas e existem as críticas negativas. Essa a gente tem que ter autoestima para passar por cima. Então, assim, Hum, pô, o cara chegou lá e falou mal do meu produto. Mas o que ele falou do seu produto? Ai, não gostei. Ok, você não gostou? Pô, né? Não gostou, não gostou. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Agora, se o cara chegou para você, olha, eu acho que talvez a tua embalagem não ficou legal, eu tive uma dificuldade com o meio, você, aí essa eu preciso escutar. Agora, se não, eu não gostei, não me agradou, meu amigo, você tem que estar autoestima suficiente para passar por cima e tudo legal. bem, entendeu? Isso você tem que fazer. Mas você tem que saber, você tem que ouvir o outro tem que estar ali, você tem que ouvir o outro. E aí? O famoso olhar no olho e falar assim, e aí? Tá tudo bem mesmo? Cara, você já é importantíssimo. Ô, Mari, você comentou algo aqui que eu achei interessantíssimo, por quê? Eu brinco com a galera aqui que eu não fico investigando muita coisa, não. Não. Eu acho mais interessante esse bate-papo nosso, até porque a Cissa falou, cara, você vai ver, você vai conversar com a Mari e vai parecer que vocês tipo, já se conhecem muito, porque um gosta de ouvir o outro, vai trocando ideia. Eu falei, putz, faz muito sentido. Porque é a questão É. de assim, não investiguei muito sobre você, porque eu falei, vamos deixar aqui no Não, só bate-papo. puxou meus podcasts, descobri meus urubu, mas tudo bem. Exatamente, mas vou Vambora. te falar, quando você falou do podcast e tal, que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, galera, para você que está nos ouvindo, É. mas assim, conversando bem sutil, e eu escutei um pouco do podcast, que é quando você fala literalmente da área que realmente você atua, praticamente, vai, 80%, acho que sobre moda, mesmo 90%. 90% sobre imagem, Moda, 90% é moda e imagem. Não moda e tem. imagem. Não E, separa. e o legal, quando você falou moda e imagem, que aí eu escutei ali um trecho do seu podcast, mas aí eu achei estranho, eu falei, podcast, aí eu vi lá o nome, é Spiker, alguma coisa assim, né? Mas enfim, aí a gente. Ah, Spike, deve ser. Eu vou aprender a mexer nessa ferramenta. Não, mas aí Ah, eu já olhei, já pensei, depois eu vou conversar com a Mari nos bastidores, e falei, não, Mari, vamos jogar para cá, ó. Mas assim, acho- foi a questão que você fez, comentou, é, agora fugiu a palavra, mas assim, foi que assim, o fato de moda e de imagem, praticamente a gente está falando da pessoa, né? Porque quando a gente fala de Hum, marca, normalmente a nossa mente vai assim, marca, ou seja, empresa, né? Marca aquela que a hum. gente usa. E eu achei interessante um pouquinho que eu escutei, quando você fala de marca, tá falando da pessoa. E eu falei, pô, e hoje olhando para a rede social é isso, são as pessoas, né? A pessoa entender que ela é uma marca e depois o que ela veste é uma outra marca, né? Então, ou seja, de você se vestir bem, você já passa uma imagem bem positiva. Não tem muito essa Sim. linha? Que é algo Na que verdade, talvez as pessoas não se apegam muito. Pô, o fato de se vestir bem, né? Ficar bonitão, mas, cara, você está passando a imagem sobre quem é você. a gente tem uma coisa muito engraçada. A minha profissão é uma profissão que assusta muito quando você entra para viés pessoal. Quando eu falo para você assim, eu falo, eu trabalho com moda. Ah, A pessoa já olha para mim, acha que eu vou analisar a roupa dela. uhum, Mal sabe ela que quando ela chegou para mim, ela já apresentou essa informação. A gente tem, por tendência, o nosso cérebro diz para a gente todo dia o que a gente vai vestir. Por isso que a gente fala que a tendência ela surge a partir dos movimentos sociais, as cores, as shapes, eles surgem a partir dos movimentos sociais, que é um pensamento que vem profundo e que a gente joga na nossa roupa, que a gente joga nas nossas atitudes do dia a dia. Tudo tá aqui, ó, tá tudo aqui atrás, tá? O nosso córtex central, tá tudo aqui atrás, contando para as pessoas e passando para o nosso cérebro aquilo que a gente é. Então, o que acontece? Quando eu falo assim, eu trabalho com modas, a minha mãe adora falar, nossa, ela é stylist, ela chega em qualquer.
A minha mãe Que também é legal. que nem eu, ela fala com todo mundo. Então, qualquer loja, ela fala, minha filha é stylist, minha filha é não sei o quê. As pessoas já olham, puta, lá vai essa mulher nojenta, porque a gente tem essa fama mesmo. Não adianta, nós temos essa fama de que vai olhar e vai analisar muito por conta dos programas. O Diabo Aham. Veste Prada fez. Ele não gongou a gente. É um filme que eu acho que, para entender minha profissão, ele é essencial. Para entender o backstage de uma profissão, eu acho que ele ajuda muito, entendeu? Dadas devidas proporções, ele ajuda a explicar um pouquinho do que acontece. Uhum. Mas as pessoas têm essa mania de achar que quem trabalha com moda já sai analisando todo mundo. A gente não é terapeuta, a gente não pode sair analisando o look de cada um. Mas as pessoas passam informação através da roupa. Aham. Então, se você sabe como aquela roupa te ajuda, e você conseguir prospectar isso diariamente, isso vai te ajudar a ganhar os pontos. Porque a primeira coisa que a gente olha para a pessoa é a informação que ela está passando. Entendeu? Então, e a roupa, ela te conta isso. E você, quando você vai escolher uma roupa no teu armário, o teu cérebro está dizendo, hoje eu tô legal, hoje eu vou botar a minha melhor camiseta, aquela camiseta que vai mostrar meu rosto, que vai trazer o meu olhar, porque eu vou ser assertiva naquela reunião. E acaba dando tudo certo. Entendeu? Autoestima. A autoestima vem lá em cima e de uma forma que você não percebe. E não é uma questão de autoestima. Eu brinco que a gente tem dois lados, né? Então, o lado A é aquilo que você vê, e o lado B é aquilo que o seu cérebro te conta. Entendeu? O meu pai, uma vez, ele teve um problema de saúde e ele foi para o hospital. E ele foi e deram um diagnóstico errado para o meu pai. Eu não pude acompanhar, eu estava em foto, meu pai acho que teve apendicite, né? Nada muito sério, porque a gente começa a falar as pessoas, né? E aí eu lembro que eu fui, no dia seguinte eu fui com a minha mãe falou, Mari, aquela médica ali, ó, ela que diagnosticou o seu pai. Quando eu olhei, a médica estava de bota, salto fino, dentro de um plantão no hospital. Aquela menina, aquela médica, ela estava tentando transmitir segurança, gerenciar crise num local que não Hum. dava, que gerenciar a crise naquele momento era você estar de salto baixo e Uhum. gerenciar a crise. De salto, ela estava tentando impor um respeito Por... em que ela mesma não conseguia. Ela tentava transmitir uma segurança aos quais ela não tinha. E a resposta que eu dei para minha mãe, eu falei, mãe, ela está de salto fino, bota dentro de um hospital aos quais ela vai caminhar num plantão de 12 horas. Humanamente impossível. Ela dá um diagnóstico correto, ela está insegura dentro dela mesma. E ela está tentando transmitir segurança através do salto. A minha mãe, 2 e 2 são 4. É Velho. fato. A minha mãe ficou me olhando e fato. Ela Senti. devia estar cansada. Eu não sei qual o momento que ela estava. Mas o Uhum. salto fino dentro dela, dentro de hospital, dentro de um plantão de hospital, com o hospital abarrotado de gente, foi por incrível que pareça, foi uma época assim que os hospitais estavam lotados. Eu não sei se a gente estava nessas temporadas de gripe, não era Covid, mas a gente não sei se estava em alta. Eu não sei que doença que era do momento que o hospital estava assim no talo. O plantão, o PS estava no talo. E aquela menina tentando transmitir uma segurança que ela não tinha. E ela pipocava de um lado do outro com aquele salto e ela pipocava. Ela transmitiu para mim que ela é insegura, que aquilo não daria certo. Então, acontece que, assim, a roupa errada, na hora errada, às vezes ela transmite segurança. A roupa certa, no momento certo, ela transmite segurança. Entendeu? Então, indiretamente, sem Uhum. perceber, ela passou aquela mensagem. Putz. Entendeu? Nossa, Então, então, assim, a total. roupa, ela te conta quem você Uhum. é o tempo todo. Quando você abre o teu armário, o teu cérebro já diz para você se hoje você está afim de arrasar ou se você não está afim de arrasar, falando em termos bem genéricos. O mesmo acontece com uma marca. Se você vai lá e faz a foto de um produto, e se você não souber trabalhar aquilo ali, a chance daquilo ali dar certo ou dar errado é muito grande. A gente vive hoje de imagem. É. É,
assim, existem várias, acho que a máxima, se eu não me engano, é uma propaganda do Guaraná, tá? Se eu não me engano, é uma propaganda do Guaraná que dizia a seguinte frase: imagem não é nada, sede é tudo. Nos tempos atuais, imagem é tudo e sede não é nada. Porque o Hum, que vai criar a sede é, no produto é a tua imagem. O que vai criar sede em você é a tua imagem. Entendeu? Então é essa, a gente trocou o jogo hoje em dia. Entendeu? A bola foi trocada. Então a gente precisa começar a entender que, cara, é lógico que o que. Ah, mas aí, cara, Maria, eu vou ter que me vestir quadradinho? Não. O trabalho de consultoria de imagem, o trabalho de imagem de uma marca é extrair o DNA da marca, aquilo que está aqui, ó, no seu lado B, uhum, tá? O seu lado Bzinho, é extrair o que está no seu lado B para o teu lado A. Você conscientizar o lado A do lado B. Então, esse é o grande trabalho hoje em dia. Não é eu querer enquadrar em você, entendeu? Num look que não te combina. Entendeu? Por exemplo, eu olho para você agora e falo assim: ah, bom, eu poderia trabalhar com Carlos uns tons de azul marinho, eu poderia trabalhar uns tons de branco, entendeu? Vamos trabalhar, vamos pôr um pouco mais de cor, vamos pôr um acessório, entendeu? Mas isso tem que estar dentro do Carlos. E é. não eu catar outro Carlos e jogar para você. Acho que eu falei demais. Não, por isso que existe uma conversa, né? Como você falou, às vezes é de 6 meses a um ano, então existe um trabalho muito mais que fenomenal não fazer. Profundo que a gente vai Nossa, trabalhando. mano. Por isso, que Entendeu? até quando você falou assim, da mensagem, né, fez esse gesto, eu pensei, nossa, vocês até vão procurar essa informação, né? Ou seja, meio que mental, como você falou, não somos terapeutas, porém, vocês vão buscar esse lado interno, né, da pessoa para poder extrair. Caraca. Exatamente. Quem é você? O que você quer? O que você Uhum. vai? Para onde você vai? Aí todo mundo olha assim para mim é muito engraçado, porque eu tenho algumas características assim, tipo, ela teria que ser, eu sou baixinha, eu sou mignon, e Uhum. aí as pessoas, olha, acho que eu teria que ser mais delicada, mas isso aqui. E o tempo todo, como por conta do meu trabalho e por conta de quem eu sou, eu uso roupas utilitárias. Então, as roupas sempre são ou jeans, ou tem muito bolso, ou geralmente são verdes. Eu gosto, tem uma paleta de verdes. Você tem a minha amiga assim, porque o meu armário é completamente laranjas, verdes, cores terrosas, que são cores de uma pessoa que está sempre pronta para o que vier, sempre preparada para encarar situações diversas, alguém que precisa estar firme, entendeu? Em alguns momentos. Então, eu estou sempre usando essas paletas que combinam com o meu estilo de ser, entendeu? Massa, E que legal. dão abertura para conversar. Mas quando eu preciso ir lá e resolver o problema, eu vou Uhum. lá, boto uma camiseta preta que me ressalta os olhos, ou uma camiseta azul que ressalta o meu olho, porque eu preciso que a pessoa olhe para mim. Então, quando eu quero fazer olhar para mim, Uhum. destaco o meu olho azul e Você faço ela olhar para mim. Naturalmente, ela vai olhar. E eu uso isso conscientemente. Então, você tá hoje eu tenho uma brincando. reunião. Não, mas tá brincando. Então, hoje Faz sim. Combina isso, meu? combina isso, Você tá combina. Eu falo brincando. assim, então eu boto um brinco azul porque eu quero que a pessoa olhe para mim. Eu estou no veneno, eu preciso que ela entenda a minha informação. Então, eu vou fazer ela olhar para mim. Que E aí eu uso esses massa! tons. Adorei. Então você tem esse jogo que é inconsciente, é trazer o inconsciente para o consciente. Ciente. Mas agora, não, pintou uma dúvida aqui Agora grande. é pão Vamos na lá. mesa. Porque assim, eu acredito que a galera que é aí da rede social já percebe também, porque assim, nós temos a tendência também de acompanhar alguns famosos players, enfim. Sim, claro. Por Sim. que, então, a questão do preto, uma vez eu olhei, porque assim, eu tive uma loja, né, de acessórios esportivos, e foi a Ah, empresa que eu, legal. que eu fechei, e diante dela eu criei uma marca, né, através, tanto que o nome da loja se tornou a marca. Mas, enfim, aí como eu fechei e tal, precisei trabalhar psicologicamente, que deu errado, mas lá na frente vai dar certo. E eu tô falando isso porque me veio assim, qual cor eu usar? Aí eu vi alguns players e tal, que assim, todo mundo preto.
Aí falei, preto. E na época eu lembrei que lá atrás, quando eu tinha loja, eu fui pesquisar um pouco de cor, fui entender bem raso assim, que o preto é a tal da, você passa segurança. Faz sentido? Sim. Faz sentido se tiver a ver com você. Porque o preto, ele é básico, mas ele não é básico para todo mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Faz sentido para você. Por exemplo, o preto é uma cor que eu uso quando eu quero, sei lá, sofisticar, quando eu tô. Então, eu uso quando eu tô para relaxar. Eu roubei uma camiseta do meu marido, que é do Black Sabbath, e eu adoro essa camiseta. E eu uso ela para relaxar. Eu tenho uma outra camiseta preta também que eu uso bastante, que é para quando eu tô relaxando. Mas quando eu quero falar sério, quando eu preciso que as pessoas olhem para mim, eu vou estar usando ou os tons de azul, eu vou estar usando tons que ressaltam, quando eu preciso passar a informação, que eu quero que o pessoal olhe para mim, eu vou na cor que ressalta o meu olho e que me traz segurança. O azul me traz muita segurança. O azul, na verdade, de todas as cores, ela o preto, as pessoas têm resistência. O azul, nos seus diversos tons, ele é ela é uma cor meio que padrão, assim, ela é uma cor que agrada a todo mundo. Então, ele acaba trazendo, mas assim, que nem eu uso o azul para uma questão. Aí tem gente que vai usar o azul para uma outra questão. Então, não existe um padrão, Ah, legal. entendeu? Não Agora. existe esse padrão. Então, a cor vai de acordo com a tua personalidade e com o teu estilo e com quem você é. A cor que funciona, que te faz bem, é a cor que traz o seu rosto para frente, que te prospecta, entendeu? Então, Mais é a uma cor que você vai dica. olhar, as tuas manchas não vão aparecer, vão disfarçar as tuas manchas, o teu olhar vai vir, entendeu? A tua boca vai vir. A gente precisa de informação, então a gente passa informação através do olhar, através da boca. A tua informação vai vir, Caramba. entendeu? Nossa, Então, assim, não existe padrão. Olha, o branco para todo mundo, o é, rosa. Não, gente, assim, é uma coisa que tá, assim, é uma coisa inconsciente. Por ela é inconsciente, que massa. entendeu? Fazia nem ideia disso. E fora que, assim, você falando tudo isso, Mari, me remete também até quando eu escutei o seu podcast, ela nem sabia. É. E aí que você comentou assim, no caso, para a pessoa que tá querendo contratar, né, um profissional, aí você comentou lá, a pessoa não precisa, o profissional não precisa ser skatista se a sua área é sobre skate. Mas ela precisa identificar isso que você acabou de dizer para a gente, identificar que realmente quem é a sua marca, quem é o dono da marca, para ver se realmente vai. Então, quando você comentou aquilo, eu falei, será? Faz sentido? E agora você acabou desenhando aqui que realmente tem isso. Ah, então, o profissional não precisa andar de skate para ele te ajudar a identificar a sua marca ou a linha do produto ou serviço que a pessoa vai fazer, né? Não, na verdade, quando a gente fala de profissional, por exemplo, é, você tem que, assim, a termos profissionais, tá? Você precisa conhecer a área. Você tem que se entender. Eu quero ter uma marca de skate, vamos supor. Então, eu quero montar essa marca de skate. Barará. Eu não preciso ser o Sandro Dias, entendeu? Para ter uma marca de skate. Mas eu preciso ter o feeling do negócio, eu preciso olhar esse mercado, estudar esse mercado, saber se eu tenho a ver com esse mercado. Porque Legal. eu posso não saber dobrar direito, eu posso não saber fazer um 360, entendeu? Mas Hum, eu posso ter a singularidade desse mercado. Então, eu posso falar a gíria desse mercado, eu posso conhecer o linguajar desse mercado, entendeu? Não é porque é, você sabe andar de skate que você vai saber administrar uma marca de skate, tá aí. entendeu? Mas você tem que saber o linguajar daquilo ali, você tem que entender como aquele público funciona. Se você conseguiu se inteirar daquilo ali, se você já se sente parte daquilo ali, então, cara, vai lá e monta a tua marca de skate, Mas, entendeu? entendi. Por E a exemplo, pessoa, eu e a pessoa faço não cross, precisa, e a pessoa, talvez o CEO ou o dono da marca, ele também não precisa ficar andando de roupa de skatista, né? Não há necessidade. não necessário, não é o necessário. Se aquilo não traz segurança para Tá. ele não precisa, você não precisa vestir um personagem. É que Show. hoje em dia que as pessoas querem se colocar num personagem que muitas vezes elas não são. Hoje a gente tem o que era uma tendência, hoje tem se tornado realidade, é o real
real marketing, o marketing real das coisas. O que é? Trazer pessoas que de fato tenham DNA da marca para experimentar aqueles produtos e utilizar aqueles produtos. Então, isso é importante. O que acontece? Eu estou pegando pessoas que não são personagens e que estão experimentando os meus produtos de fato. Então, isso é muito importante. E isso é essencial. Você pegar uma camiseta de skate e dar para um cara de skate utilizar aquilo enquanto anda. E aí ele vai testar e vai falar: olha, tua camiseta esquenta, tua camiseta não esquenta, tua camiseta rasgou. Ah, botei tua camiseta para lavar, pô, teu tecido podia melhorar, o teu tecido é muito bom. Você entendeu? O que é o marketing real das coisas. Não adianta, às vezes, eu pegar alguém que não tem nada a ver só porque ela tem 2 bilhões de pessoas no Instagram. Ela vai fazer uma publi irreal. Então, eu vou te dar um conselho. Se você quer pegar e te mandar um produto seu para alguém que tem bilhões de Instagram, pensa bem. Ou você faz, de fato, uma campanha, e o que você pagaria para essa pessoa? Você faz uma campanha, faz 20 fotos, entendeu? Bem montadas, bem feitas, com estúdio, com estrutura, entendeu? E faz e divulga a tua marca, ou você pega alguém que não vai ganhar nada, que vai ficar feliz em ganhar a camiseta, mas ele vai te falar se seu produto funciona ou não. É isso que você precisa. Entendeu? É a demanda real, não a demanda do. Meu, mas ela tem 50 milhões de Instagram. Hoje, Instagram, a gente brinca que é a nova revista. Ah, tá. Entendeu? Instagram é a nova revista. Você consegue mensurar, mas você não consegue mensurar tudo daquele retorno que você investiu. Hum. Então, ele é meio mais ou menos por aí. Então, eu conselho que eu dou para todo mundo assim: vá alguém que tenha a ver de fato com a sua marca. Ela tem 30 seguidores, vai funcionar, ela vai ser muito mais interessante esses 30 seguidores te darem retorno do que alguém que vai te dar 1 milhão e os retornos vão ser meio, É sabe, isso. meio numa bolha, meio. É Entendeu? isso. É isso. É, viu, galera? É o que eu falo para vocês. A gente tem que, às vezes, pesquisar e procurar pessoas que estão ao nosso redor que passam esse tipo de informação que a Mari falou. Então, a gente está querendo fazer algo que os caras lá de cima têm condição de fazer e dá certo para eles, está tudo bem. Mas o nosso também dá certo com aquela pessoa que tem 30, 100 seguidores. Já pensou dentro de É, uma sala 100 pessoas? É muita gente, cara. é muito assim. Não, e assim, é o que eles têm falado, e a gente tem mapeado muito os micro-influenciadores. As marcas estão atrás dos micro, que são esses caras que, sei lá, fazem crossfit todo dia e que vão testar o top, É isso. entendeu? Pô, eu Aham. fui lá, deu top pra menina, a menina vai me dar retorno. Pô, top costurou, não costurou, entendeu? Me senti seguro, me senti insegura, sabe assim? É mais ou menos por aí. São os micro-influenciadores. Ô Mari, e agora sim, acredito que vai ter aí, como a gente fala, né? Eu comecei aqui, vou contar aqui o que eu falei com a Mari nos bastidores, que é o seguinte: vamos aproveitar enquanto o YouTube existe e ele vai nos ajudar a propagar isso. Então, para você que está assistindo, independente da data, como que eu faço para encontrar a Mari em algum momento da vida? Rede Ah, eu acho que social? Instagram, rede social, eu acho que Instagram e o LinkedIn são as minhas grandes portas. Então, quem quiser falar comigo, eu tô ali, no meu Instagram e no meu LinkedIn. Agora, essa história do podcast, você me deixou numa situação. Que massa! Então, acho que a gente vai ter que conversar mais algumas vezes, entendeu? Para poder Massa! me entender. Porque eu andei fazendo os podcasts, sim, andei me arriscando. Adorei. Mas acho que por enquanto vamos de Instagram e de LinkedIn. Eu sou meio ruim nas redes sociais, porque assim, gente, eu estou o tempo todo fazendo outras coisas, então eu acabo me perdendo um pouquinho nas redes sociais. Mas rede social e Instagram é o melhor, assim. Massa. E como que está no LinkedIn? No Instagram, acho que eu sei, mas como que está no LinkedIn mesmo, Mari? Tá como Mariana Galo também. Mariana Galo. Tá? O Instagram também, né? Isso. Instagram também. Instagram tá com Mariana Galo, underline, Mariana, underline, Galo com 2 L's, underline de novo. Eu mudei, tava como Marigalo Stylist, e aí eu resolvi mudar por conta do Hunter, do jornalismo, eu resolvi dar uma mudada. Ah, legal, legal. E até E, do jeito que está agora, eu escutando você falar como que estava antes, escutando você falando agora, eu acho que agora ficou é, mais. Minha mente conseguiu gravar, sabe? Tipo, Mariana Underline Galo. Agora quando.
Mariana Style e tal, a minha mente já deu uma. É porque as pessoas não entendem. Na verdade, gente, eu vou abrir o coração. A minha profissão ninguém conhece. Ela existe, mas não existe. Ninguém sabe que ela existe, é uma profissão. Assim, o pessoal do marketing não sabe que existe uma profissão. Gente, eu tô fazendo manifesto agora, com sacanagem. Não, mas é uma profissão que ela é o backstage do backstage, gente. Eu sou o backstage de qualquer imagem, eu sou o backstage de qualquer desfile. Eu sou o caboman, Uou! eu sou o caboman das modas, entendeu? Não existe Mas, a profissão. Ela existe dentro de um meio muito restrito. Então, legal. aí Ô, talvez Mari, agora as pessoas boa, comecem a ter boa. referência. Você contou esse trechinho para mim nos bastidores. Fala um pouquinho para a galera essa questão dos bastidores, né? Porque quem tá ali no São Paulo Fashion Week tá vendo aquela coisa lá. Mas o que tá um pouquinho atrás? Porque eu brinquei com a Mari aqui, galera. Falei assim, e os bastidores da Mari? Ninguém conhece. Vê lá que ela passa, tem a edição publicada na revista, vê que ela passou no São Paulo Fashion Week, mas ninguém sabe o que ela fez para chegar até lá, né? Isso aí, ela também não precisa contar, né, galera? Mas também não fica de olho gordo, não, viu, gente? É muita ralação aqui, como ela já É contou muita no episódio. O que que tem? O que que acontece? É uma profissão que, apesar de feito de muito improviso. Eu estou tentando ser púdica. Pode Eu contar. sei que é muito, mas é difícil. Mas o que acontece? Eu sou produtora de moda style. Então, para você ver um editorial de uma revista, no mínimo, eu rodei 3 acervos, 5 shoppings em 2 dias, 2 dias no máximo. Antes a gente tinha uma semana, mas agora, por conta de dinheiro, por conta de verba, então a gente tem 2, 3 dias. Então eu tô, assim, às vezes eu fico até 10 horas da noite no shopping, as roupas geralmente são emprestadas. Então, se você vê alguma coisa assim, nossa, mas são emprestadas, a gente pega emprestado, vai para foto, fotografa, no dia seguinte lava, ou se lava, ou já devolve tudo isso. Então, assim, é uma semana entre Brás, Bom Retiro, Shopping Cidade Jardim, Guatemi, entendeu? E o JK, é assim, mais ou menos. De um dia para o outro, eu vou dar assim, e rodando a cidade, aí senta, monta as araras, é um backstage assim, irreal. E de Fashion Week, assim, eu só posso dizer que é muita correria, são às vezes entre 6 e 7 desfiles por dia. Então, eu basicamente entro numa sala, atraso, então, que está programado para acabar 9 horas da noite, acaba meia-noite, 1 hora da manhã. A gente tem que sentar para escrever aquilo, processar a informação. O que eu falo assim, qual é o backstage mais pesado da sua profissão? Eu acho que é o excesso de informação. Eu vivo de excesso de informação, porque eu estou recebendo informação o tempo todo eu estou processando isso. E aí, assim, é um desfile atrás do outro, então tem hora que dá tudo certo, tem hora que dá tudo errado, porque atrasa, porque a gente tem uma coisa assim, a mesma modelo do primeiro desfile está no segundo, então eu tenho que esperar ela desmontar de um para entrar no outro, para poder trocar, para poder entrar na passarela, para poder ensaiar. Então, mas é muita correria. As meninas, minhas amigas, assistem uma semana que eu sumo, assim, eu sumo. Eu tenho foto, quando eu falo assim, tenho foto, não sabe que eu vou sumir. E Ah, quando eu falo que eu tenho foto, eu tô indo de Special Week, é uma semana que são 2 semanas são semanas que eu sumo, porque é acordar às 4 da manhã, e dormir às 11 da noite, e dormir meia-noite, e assim, carrega a mala de roupa, e carrega a mala de sapato, e abre tudo, e fecha tudo, e aí tem muita coisa para contar. Algum dos esse, backstage que tiver no meu Instagram vai pegar alguma coisa aí no ar também. esse ônus ninguém vê, né, Mari? Esse ônus ninguém vê. Não, ninguém vê. Aí eu falo assim, gente, eu faço crossfit para preparo físico. Quando eu entrei no cross, eu não era mãe. Então eu fiz para preparo físico do meu trabalho, Que para eu legal. poder carregar mala, carregar as coisas. E hoje eu faço crossfit para o meu trabalho e para minha filha, que também é super Bem, correria. Então, o CrossFit é preparo físico, literalmente, para segurar a entendi. onda É o mesmo. seu momento, né, Mari? É o meu momento, mas é preparo físico, é voltado Boa, boa. Que massa. para. Não, imagino. Mari, muito obrigado aqui por você ter feito. Ah, lembrei. Para a galera que acompanha a gente falou de imagem, de moda, mas assim, acredito que a galera tá assim, putz, eu quero saber um pouco como que eu faço para melhorar na minha rede social.
Mas assim, o que você indicaria para a galera? O livro, ou filme? Fala, cara, presta atenção nisso aqui, porque assim, aqui você já deu uns conceitos que eu anotei que falei, fenomenal. Essa questão de brilhar o olho, tal, como por eu ter a pele escura, qual que realça mais. Deram umas dicas, porque eu já cheguei a fazer algumas fotos lá atrás. E aí, porque eu sou Uhum. alto, né? Eu tenho 1,91 m, então Ah, fala, tu já foi modelo, é, olha! já fiz uma brincadeira. Toda Então, pessoa alta tem o passado de modelo. e aí, você tem alguma dica ou sugestão para a galera? Eu digo assim, mano, acompanha a Mari aí nas redes sociais. É isso. Minha dica é essa. Ah, eu acho que é assim. Bom, existem. Para quem é influencer, eu acho que a dica é seja você mesmo. Trabalhe com aquilo que você tem e vai no feeling, que é o que a gente veio conversando. E para quem tem um produto, eu acho que é a frase assim: lembre-se, investimento em rede social é para a influência. Fotos em rede social para quem tem uma marca é custo, isso precisa estar dentro do teu custo mensal. E você lembrar que isso é 90% ou 70%, vai, entre 70% e 90% dos clientes que vão chegar até você. Então, isso é um custo como água, luz, telefone e funcionários. Não é investimento. Investimento é para quem quer seguir a carreira de influenciador, que vai investir numa máquina, que vai investir nessas coisas. Mais para frente, para quem tem um produto, isso é custo e precisa estar. Você precisa renovar suas fotos, você precisa fazer um bom trabalho. Existem vários tipos de foto, então o estilo, que é a foto só do produto, tem que ser bem feito, tem que ser com um profissional de segurança, que saiba fazer. Para quem tem marca de roupa que precisa mostrar roupa, também precisa investir e precisa ter, na verdade, precisa ter um custo mensal disso, e saber que isso dá retorno. Uma boa propaganda bem feita, ela é sabível que ela está dentro do custo da empresa. Ela é um custo empresarial. Massa. Pô, galera. E assim, se você pegou só esse trecho aqui, volta aí. Volta lá desde o início e vai ver as dicas que a Mari já contribuiu, porque assim, por que que o gratuito vocês não aprendem, cara? Nossa, a galera paga aí uns negócios doidos. Cara, gratuito aqui, ó, a Mari já deu. E outra coisa, ela me permitiu, vou deixar na descrição ali as redes sociais dela e outra. Manda uma mensagem para a Mari, como ela falou, não é sempre que ela vai poder responder porque ela anda nessa loucura. Mas vai Não, eu que. respondo, tá? Eu respondo. Aí, ó, tá vendo? Pronto, tá aí, tá Eu resolvido. respondo, Então, eu respondo. Eu sou ansiosa, eu não aguento. Eu respondo na hora. tá aí, galera. Então, ó, chama a Mari lá, pede alguma dica, sugestão, mas assim, acompanhe também o trabalho. E outra, seguir, viu, galera? Não fica seguindo esse monte de galera que você não consegue ter contato. Já falei para vocês. Segue as pessoas que conseguem te responder. Pronto. Deixei meu recado também. Ah, Mari, então tá bom, cara. adorei. Muito obrigado pelas dicas e tal. E depois vamos conversar sobre podcast, que eu adorei seu podcast. Curto, Ah, rápido. então vamos conversar, com certeza. Eu preciso de mais dicas aí. E assim, gente, Massa. como jornalista e como pessoal do meio de moda, eu sou muito ruim para rede social. Fica a dica. Não, gente, eu posso fazer um demérito, mas na verdade, assim, eu gosto muito, trabalho muito com rede social, gosto muito, mas eu tô mais, assim, o meu 90% eu tô prospectando os outros e o meu você acaba, putz, vai na correria, mas o podcast vai voltar assim, com certeza. 2023, quero estar fazendo, assim, dando dicas. Que massa. Não, maravilha. Galera, Falta isso, falta muito isso. obrigado. Nos vemos no próximo episódio. E outra, dá uma curtida, segue a gente aí, acompanhe. Vou deixar na descrição ali o contato da Mari. Dá um clique lá, segue a Mari. Tamo junto, galera. Brigadão. Mari, gratidão. Gente, valeu, obrigada. Obrigadão.